calhar vou começar então a sessão. É a terceira sessão, o terceiro evento do Road Trip do empreendedorismo. Isto é uma iniciativa da ASPA. A ASPA originalmente era uma associação muito ligada à investigação, bolsas, universidades, e estamos aqui numa tentativa de diversificar e tentar transformar a nossa comunidade na Alemanha muito mais entrosada e muito mais abrangente, incluindo aqui a absorção de novos mercados, inclusive a parte do empreendedorismo. Por via do Covid, estamos numa sessão completamente online. O objetivo inicial do projeto era para fazer sessões locais com transmissão online. Foi possível em Berlim, em que alguns dos panelistas hoje estiveram presentes, e foi uma sessão muito proveitosa, e vamos fazer também a sessão de hoje completamente online, bastante proveitosa. Hoje no nosso evento, como panelistas, temos o Dinarte Jesus, que está atualmente num sítio muito mais solarengo, mas que vive aqui na Alemanha e que é o founder da Athletes. Temos o Tiago Ferreira, que já fundou vários projetos, que agora está num sítio um bocadinho mais solarengo que Portugal, mas que a Alemanha, mas que fresquinho na mesma, que nos vai falar do seu projeto de Wannabe Entrepreneur. Um dos panelistas originais, a panelista Rita, não vai poder estar aqui hoje por razões de saúde, mas teremos o prazer de contar com ela no próximo evento, que será à partida daqui a um mês. E basicamente, depois desta sessão de apresentação dos projetos, vamos ter um debate sobre um tema interessante para startups, que é a diferença entre crescer a startup com bootstrapping ou através de financiamento externo, de investidores ou outros financiamentos diversos. E neste caso, contamos com o nosso, ou podemos chamar o nosso investor in-house, João Duarte, que já é a segunda vez que participa no Road Trip e agora como moderador, que nos vai aqui guiar depois no debate entre os panelistas e, obviamente, em que quem nos está a assistir, tanto no YouTube, LinkedIn, Facebook ou diretamente aqui no evento do Zoom, simplesmente podem meter uma questão na caixa de questões e nós depois, através do evento, vamos colocando às pessoas. A duração esperada é da volta de 1 hora, com 30 minutos de apresentação, 30 minutos de debate, mas obviamente podemos estender sempre um bocadinho, ao bom jeito português, sempre que houverem questões ou se o debate estiver animado, porque obviamente há muita coisa para aprender hoje. Sem mais demora, e vendo que já temos bastante mais pessoas a visualizar o evento, vou se calhar por ordem alfabética, que é sempre bastante justo, começar a parte da apresentação das pessoas e dos projetos, neste caso pelo Dinarte. E Dinarte, como representante do empreendedor que ainda vive na Alemanha, mas por acaso foi apanhar sol, eu gostava de saber como é que tem sido o teu percurso, o que é que te trouxe até aqui, e o que é que te atrai, neste caso, na Alemanha, onde vives, e o que é que te levou a criar o teu projeto? Bem, o que atrai, sinceramente, não é o clima. Estou aqui na Colômbia nos 3 meses de inverno. Eu costumo também estar assim em algum país mais quente durante estes 3 meses. Não, é o que atraiu a nível da Alemanha é a oportunidade. Acho que a nível de investidores, a nível de startups, está muito bem desenvolvido, especialmente Berlim, que é onde eu vivo. Principalmente a razão também de estar rodeado dessas pessoas, continuar a motivar-me também para continuar a minha jornada como empreendedor, a paixão por desenvolver produtos e resolver problemas, e isso foi das razões principais que decidi mudar para Berlim. A nível da nossa empresa, pronto, nós somos a Athletes, nós estamos a trabalhar com futebol, clubes de futebol, com agências de jogadores, e nós desenvolvemos software para o processo de recrutamento. Às vezes dizemos que é um bocado, são algumas pessoas que conhecem o persona do desporto, em que pronto, todo o processo de com quem é que estamos a observar, quem é que vamos a pensar em contratar e quais são as nossas opiniões, tudo pronto, facilmente organizado num software.
E pronto, e nós até agora temos feito bootstrap. Nós tivemos por acaso a ajuda de um investimento também, ou não investimento, mas sim de um fundo europeu que é feito por Berlim, que é Berlin Founders Fund, que é a Silicon Alley, em que nos pagou um salário durante um ano. Isto foi bom porque nos ajudou também a fazer tivemos uma transição de software em que nós inicialmente começamos com um marketplace de relatórios de scouts para agora ter, pronto, para ser um software, um serviço, e usámos este ano de transição para fazer a nossa pesquisa, fazer o primeiro MVP, e pronto, e isso são coisas que infelizmente na Alemanha e em Berlim é possível, estes fundos, estas ajudas, e pronto, e por isso é que nós estamos cá, e agora a questão que estamos muito integrados é continuamos a fazer bootstrap ou pensamos em investimento de VCs. Ok, perfeito, muito obrigado, Dinarte. Uma questão se calhar relacionada com a parte de empreender na Alemanha em si. Como disseste aqui há um ambiente, digamos, diferente, não é? Mais dinâmico, se calhar, com uma certa tipologia de pessoas que se calhar estavas à procura para trabalhar com elas na tua carreira. A maneira como estás a levar a tua empresa avante, ou o teu projeto avante, tu achas que é altamente influenciada pelo mercado onde estás atualmente, ou já vês a abertura de outros países, por exemplo, Portugal, para conseguires fazer algo semelhante lá também? Qual é que seria a grande diferença? Exatamente, boa questão. Pronto, já é uma empresa, já não é um projeto, já é uma empresa, já está registrado cá em Berlim. Pronto, uma das coisas também para mencionar também que em Berlim que é importante no ecossistema, e nós ficamos a falar isto no último sessão, é também as pessoas que já foram founders, né? Terem fundadores que já tiveram empresas de sucesso, conseguiram vender as suas empresas ou ter algum certo exit e continuam a estar e a dar nesse mesmo ecossistema, nesse mesmo ecossistema em que fazem parte. E isso vê-se muito cá, pronto, na Alemanha a nível da economia é forte, teve muitos casos de sucessos e não tão globais, mas até mesmo locais, e por isso encontra-se muito. Eu penso que pronto, aos poucos está-se a começar a ver isso também aparecer nos outros países, porque também as startups já começa a ser uma coisa que já está cá. O tema e as coisas à volta disso, provavelmente nos últimos 20 anos tem sido muito trabalhado nessa parte, ou muito mencionado, e criou-se também esse lifestyle, vamos assim dizer, de certa forma. E por isso começamos a ver assim em alguns países já aparecer esse caso. Acho que em Portugal, por exemplo, está a crescer, estamos a ter também a ver pessoas como, pronto, de Farfetch, que é grandes empresas, OutSystem, e eventualmente queremos que mais unicórnios cresçam, porque também esperemos que esses founders consigam de volta a dar ao sistema, nem que seja o conhecimento, não tem que ser investimento. E também outros países, conheço também muito bem da Irlanda, que tenho algumas pessoas que eu conheço da minha network que são da Irlanda e que vê-se também muito essa parte a acontecer. Pronto, infelizmente acho que o Londres e a Inglaterra perdeu um bocado também, agora com o Brexit, perdeu um bocado a velocidade que talvez que tinha, mas por exemplo França está a crescer também bastante nesse sentido, porque pronto, tem empresas de sucesso, tem founders que têm experiência, voltam a dar para a comunidade. E neste caso na Alemanha era um bocadinho mais pessoas no nível da banca, pessoas com empresas que eram grandes mas que não eram muito inovadoras. Foi essa a primeira ronda de pessoas que estavam a influenciar a Alemanha nesse sentido, e agora também sentimos que está cá outras pessoas que já tiveram startups grandes e que já estão a ter founders com mais inovação em mente e não só pelo tamanho das empresas. Ok, eu acho que tocaste aí nos pontos interessantes que vão de encontro agora à nossa primeira pergunta da audiência, ou do público. Quando referiste vários exemplos na Europa em geral, não é? Em que já existe este ambiente e esta troca de experiências, e temos uma questão um pouco relacionada com a maneira como se investe ou empreende na Europa, e também depois com a relação muito europeia com a questão fiscal, ou seja, o Rafael, que aliás já tem uma segunda pergunta também,
O Rafael Vicente perguntou inicialmente se sentem pressão de fundos ou VCs para sair da Europa e alterarem a morada fiscal, por exemplo, para os Estados Unidos, onde esse ambiente é muito mais prolífero. Não sei se tens esta experiência, mas se tiveres, se calhar podia ser a primeira pergunta aqui do nosso público. Sim, posso falar um bocadinho de experiência, mas pronto, não é muita, mas sim, ainda existe um bocado. Nós, por exemplo, estamos a ver também algumas aceleradoras e às vezes pedem para mudar a nossa morada para os Estados Unidos, mas sinceramente nos últimos 5 anos eu acho que isto está a mudar. Muitos dos VCs que estão nos Estados Unidos começam a ter escritórios na Europa. Normalmente Berlim costuma ser um dos lugares ou na Alemanha costuma ser um dos lugares que estão a usar para isso, França também. E pronto, acho que está a mudar, está a haver uma alteração. Pronto, não sei o que é que talvez o Tiago e o João talvez tenham também algo mais a dizer aqui, que tem um bocadinho mais talvez experiência. João, Tiago, querem dar aqui um ponto? Dar a minha opinião. Não existe muito esta pressão para mudar a morada fiscal para os Estados Unidos nos primeiros passos da empresa. Quando uma empresa está a nível seed ou pre-seed, geralmente é mais fácil começar a empresa onde os fundadores da empresa vivem, onde estão, porque conhecem o sistema legal. Mas mesmo assim há fundadores que preferem, do princípio, abrir a empresa nos Estados Unidos, em Delaware, simplesmente por ser mais simples. Por outro lado, há muitos fundos na Europa, em quase todos os países, há muitos fundos que têm investimento do EIF, do European Investment Fund, como o LP, e têm algumas restrições. Em alguns casos, não podem investir em empresas que não estejam sediadas na Europa. Também acontece. Portanto, o que acontece depende um pouco da natureza dos investidores no fundo, se existem requerimentos para a empresa estar nos Estados Unidos, estar na Europa, ou até existem regras do género. A empresa pode estar sediada onde quer que seja, mas pelo menos 65% das pessoas têm que trabalhar neste país ou até nesta região. Pode acontecer. E o que acontece depois, mais tarde, quando estamos a falar de empresas séries A, séries B, se vierem de mercados que não são mercados típicos, por exemplo, de Portugal, da Estónia, da Roménia, é possível que os investidores peçam para relocalizar a empresa desse mercado, onde tem a sede legal, para, por exemplo, Londres ou para os Estados Unidos. E fazem isso por 2 ou 3 razões. Uma das razões é porque é mais fácil receber investimentos maiores já estando nessa localização. E a outra parte tem um pouco a ver com não sei agora a palavra em português, arbitrage, não é? Arbitragem, não é bem arbitragem, mas pronto, com tirar uma empresa que é uma empresa, por exemplo, da Europa de Leste, que tem uma avaliação a um certo nível, mas que tem bons fundamentos, e pôr essa empresa em Londres ou pôr essa empresa nos Estados Unidos, contratar 2 ou 3 pessoas para a equipa de management para dar um sabor mais internacional, muda logo a avaliação da empresa. Portanto, esta arbitragem de levar a empresa daqui para ali, chama-se um flip, fazer um company flip para uma legislação mais interessante, é uma das razões porque às vezes os investidores fazem isso. Mas eu diria, recapitulando no princípio, pre-seed, seed, não existe muito essa pressão. Ok, muito obrigado, João. Tiago, não sei se tens alguma experiência também nesta área, se queres partilhar. Pois eu não tenho nenhuma experiência nessa área, por isso não posso responder essa resposta. Ok, cool. Mas foi muito interessante ver as vossas respostas. Perfeito. Se calhar aqui a segunda questão, vou colocar novamente o Dinarte em primeiro lugar, mas acho que depois, tanto o João como o Tiago também, se calhar isto se aplica a vocês. A segunda questão aqui do Rafael foi se está a ser possível ou se estão a conseguir atrair talento para Berlim como cidade, não é? Especialmente considerando a situação atual de salário versus o preço habitacional, ou o preço dos apartamentos, que eu acho que é um bocado genérico. Na Alemanha tem estado sempre a subir nos últimos anos também. Exato. Não, é uma boa questão, e por isso é que também penso que está-se a mudar um bocado a mentalidade para remotamente,
Pronto, eu tenho também, temos algumas pessoas na equipa em que estão, por exemplo, nos seus países, estão na Áustria, por exemplo, temos umas pessoas que também trabalham em Portugal, e eu acho que essa parte é um bocado a vantagem, principalmente early stage startups conseguem ter um bocado liberdade para o fazer isso, mas é claro que muitas das vezes o talento que nós acabamos por importar, vamos assim dizer, ou ajudar a mudar-se para Berlim com toda a paperwork, acaba muito de acabar na Zalando e nas big empresas, porque pronto, que têm um ânimo financeiro muito maior para conseguir lançar. E por isso eu vejo que também pronto, as pessoas têm mudado um bocado por esta liberdade. Ou seja, podes trabalhar o teu país e acho que essa é uma das formas de conseguir combater esse desafio, principalmente agora com o Covid. Perfeito. Não sei se João, Tiago, querem... Tiago, abriste o mic? Eu aqui posso dizer, porque assim, dos meus amigos todos, quando eu trabalhei em Düsseldorf durante 6 anos, mas muitos deles agora estão em Berlim, ou praticamente todos. Queixam-se das rendas, é verdade, ainda por cima houve aquela lei, aquela batalha jurídica se iam conseguir que as rendas tivessem um limite ou não, que acho que perderam. Por isso eles queixam-se das rendas, mas todos estão a ir para lá. Não só em termos financeiros também, estão a receber cada vez mais, acho que os ordenados têm aumentado, por ser um hub de empresas, de startups, tanto pequenas como grandes, e por ser uma cidade bastante interessante, principalmente para a malta mais jovem, o pessoal adora estar em Berlim. E dentro da Alemanha, eles dizem até que Berlim não é a Alemanha, e pá, eu concordo perfeitamente, é completamente diferente. Por isso, acho que mesmo assim, sim, acho que há muita gente que está a ir para Berlim, com a minha experiência, eu vejo muita gente lá. João? Da minha parte, há a possibilidade de trabalhar de forma remota, não é? E contratar pessoas que podem estar noutros países, é muito aceito. Mas há motivos para vir para Berlim. Um dos motivos são as oportunidades que existem, que não existem noutros sítios. E desculpem pela música, mas sou um pai hoje sem mais ninguém aqui, portanto tenho que ir tratar da criança ou temos aqui crise. Portanto, essa parte é possível contratar pessoas de forma remota, mas por outro lado há empresas que vêm para Berlim, que abrem sucursais em Berlim e a razão é porque há pessoas aqui com experiência que não conseguem contratar noutros sítios. Por exemplo, alguém que fez marketing para a Zalando, alguém que liderou vendas ou produto no N26. Só se consegue encontrar esse tipo de pessoas em 2 ou 3 sítios. Na Europa, Paris, Berlim, Londres. Pronto, portanto, há empresas que decidem ir para Berlim porque precisam de ter acesso a esse tipo de talento. E o talento também tende ainda continuo a saber, tento para ir para sítios onde as melhores oportunidades existem. Portanto, Berlim também funciona dessa parte. Mas, por outro lado, é muito mais fácil trabalhar de forma remota e acho que aqui tocamos um pouco na sua pergunta, não é? Se o sistema fiscal português é desvantajoso ou não. Por acaso estávamos a discutir um pouco este tópico antes de entrarmos na sessão. Não sei, acho que nenhum de nós, pelo menos eu não sou especialista no tópico, na matéria, mas parece que Portugal começa a ser visto como um destino interessante para trabalhadores remotos, devido ao facto de ter impostos baixos sobre rendimentos faturados ao estrangeiro e não taxarem ganhos financeiros em criptomoedas por exemplo. Portanto, é possível que Portugal esteja a tornar um destino mais interessante. Já acabou em janeiro, diz o Rafael. Ok. Ok, the tax paradise is over. Não, mas a questão só mesmo para também acrescentar é exatamente as pessoas continuam a vir para Berlim por causa do conhecimento e por causa da network que conseguem ter, da experiência. Desculpem o background, mas penso que para startups, para terem o início, pronto, para conseguirem contratar pessoas, inicialmente também é bom terem a possibilidade remota e agora existem muitos serviços que oferecem até em que nós não temos de ter uma empresa, entidade nesses países, mas sim há uma empresa que trata toda essa parte dos salários e isso que também é muito vantajoso e mostra um bocado onde o mercado também está a ir. E por acaso, se calhar, vou adicionar uma questão em cima destes pontos todos.
não relacionado com o tema em debate hoje, mas há uma discussão muito forte, acho que na comunidade em geral, sobre o remote em si e como fazer remote, ou seja, qual é que será o local de trabalho do futuro. E estamos a falar de como é que o talento é atraído até Berlim como um grande hub. Este último lockdown forçado não pode ser também uma maneira destes hubs diversificarem um bocado mais, ou a malta faz remote, mas acaba por fazer remote exatamente no hub onde se sentem confortáveis, mesmo tendo ficado dentro de casa. Alguma experiência aí? Também não é o meu caso. Não, eu acho que vai partir muito pela parte dos coworks. Eu acho que os coworks vão começar a ter um bocado mais impacto no futuro, na minha opinião, e acho que pronto, uma empresa o trabalho todo à volta de ter um escritório e tudo o que é necessário para manter um escritório de certa forma produtivo, é bastante trabalho para uma empresa que se quer focar num software ou que quer se focar num produto, e acho que isso acaba por ser bom para, pronto, tendo a parte do coworking, que as pessoas, pronto, querem trabalhar de forma híbrida, em que trabalham alguns dias em casa, outros dias no cowork. Eu acho que isso vai ser um bocado mais a realidade, e até estava-se a ouvir pouco algumas estatísticas, e que acredito que das pessoas que foram trabalhar remotamente, que por volta de 30% ou 40% não está a pensar voltar para o escritório, ou não voltaria para o escritório, e isto era nos Estados Unidos, não sei agora, pronto, a nível europeu talvez até outros números. E sabes uma coisa engraçada, que eu tenho uns amigos meus que trabalham na Spotify, porque acho que o Spotify agora é mesmo a fully remote. Eles trabalham em Amsterdão e não há escritórios da Spotify em Amsterdão, mas o que eles fazem, eles alugam um WeWork, um cowork space, e dizem, pessoal, vocês estão em Amsterdão, se quiserem conhecer outra malta que também trabalha no Spotify, podem ir para lá e trabalham lá. Ou seja, tens trabalho remoto, mas tens ainda aquele ambiente de empresa, e podes conhecer os teus colegas. Então, se estiveres num hub, deve haver, de certeza, por exemplo, em Amsterdão há várias pessoas que trabalham para o Spotify, então conseguem sempre também conhecer os seus colegas. Mas sem dúvida que agora com o Covid os trabalhos remotos dispararam, e já conheci pessoas que trabalham com time differences de 12 horas e coisas assim, e já é aceito, já funciona. Por isso eu acho que vai haver uma mudança gigante agora nos próximos anos, relativamente ao cowork e formas de trabalhar. Concordo completamente. Em relação à pergunta do Rafael, sim, em alguns casos existe uma allowance para encontrar um coworking, um espaço coworking perto do sítio onde se mora. Mas existe uma guerra enorme pelo talento entre as empresas grandes, não é? Big Tech, Spotify, Facebook, Google. Portanto, se uma destas empresas começa a oferecer às pessoas só trabalharem de onde quiserem, as outras têm que fazer o mesmo, porque senão perdem talento. Por outro lado, se não estivermos a falar de Big Tech, mas estivermos a falar de empresas que estão a crescer de forma muito rápida, tipo scale-ups, às vezes nem todos os founders têm a mentalidade de remote, full remote, não é? De remote a 100% desde o princípio. Há muitos que gostam de ter um escritório e insistem ou preferem que os empregados, as pessoas que trabalham na empresa, possam vir ao escritório. E o problema vem quando chega à altura das promoções, porque é mais fácil promover alguém que trabalha no escritório, no headquarters, não é? Que trabalha ao pé do CEO e do CTO, do que promover alguém que trabalha de forma remota e que nunca viram em pessoa. Infelizmente isso acontece. Portanto, ou a empresa tem uma cultura fully remote, e aí as oportunidades são iguais, mas se for o que é na maior parte dos casos, que é híbrido, remote, ok, acaba por se perder oportunidades. Portanto, aí continua a haver razões para se trabalhar num hub como Berlim. Os hubs não vão desaparecer completamente também. Apesar do trabalho remoto estar a mudar tudo. E só mais uma coisa, tem a ver com onde se está na carreira também. Se alguém já muito experiente, que seja um especialista, um expert, tem muito mais opções do que alguém que esteja no princípio da carreira e esteja a querer construir, a trabalhar para a empresa X, Y e chegar àquele patamar. Sem dúvida. É muito isso também, essa parte da experiência, sem dúvida. Então acaba por parecer mais uma descentralização do real estate em si associado às empresas, mas sempre mantendo esta cultura de que vai haver uma interação
humana e que essa interação vai acabar por acontecer nos hubs onde o talento estiver, e que será sempre mais difícil consoante a experiência que as pessoas têm. Ou seja, quanto mais experiência, mais fácil acabam por interagir, logo não têm de ter tanto essa exposição física a alguém para continuarem a crescer. Mas vemos, por exemplo, o Hotjar, não sei se conhecem, mas é também uma plataforma de analytics, e eles também são fully remote e, por exemplo, o que eles fazem, em vez de estarem a pagar por escritórios, eles fazem, acho que é 2 vezes ou 3 vezes ao ano, em que fazem durante 1 ou 2 semanas, todos juntos, é tudo pago pela empresa e vão para vários países, vai sempre mudando, e pronto, a componente humana vai ser sempre preciso, e acho que isso nunca vai embora, e por isso acho que estes hubs vão continuar a existir, e por isso a componente também do co-work traz essa parte que é muito importante. As pessoas nunca vão ficar, muito poucas pessoas vão ficar só apenas em casa e não ter o contacto, nem que seja com outras pessoas a trabalhar. Só uma nota, há uma empresa remote.com, em que um dos fundadores da empresa é português, chama-se Marcelo Leve, agora a imprensa portuguesa está a chamar Remote mais um unicórnio português, não é? Com raízes portuguesas. E o que eles fazem exatamente, eles têm empresas em vários países, e quando uma empresa grande quer contratar alguém que esteja a trabalhar de forma remota em Portugal ou em Espanha, paga só a Remote e a Remote emprega a pessoa naquele país. Mas Flávio, estamos a fugir um bocadinho ao tópico original. Sim, estamos a fugir um pouco ao Exatamente. tópico, e podemos então passar aqui para o Tiago. Tiago, a tua experiência é um pouco diferente, claro, do Dinarte, e o teu ritmo de vida também. E neste caso, o teu movimento foi um bocadinho mais boomerang, mas gostaria que então nos esclarecesses no que é que tens trabalhado, o que é que te trouxe aqui e o que é que te trouxe de volta para aí. Ok. Bem, obrigado pelo convite, antes de mais. Eu nem sabia, não sabia da existência da Aspas, e acho que é um projeto muito interessante. Eu fui para a Alemanha basicamente no início da minha carreira, há 6 anos atrás, e não foi só para procurar condições melhores, foi também para descobrir o que é um país mais nórdico, e toda a gente falava da Alemanha ou dos países nórdicos como tendo uma mentalidade diferente. E consegui um trabalho na Trivago, que é empresa de viagens, em Düsseldorf, e foi uma experiência espetacular. É muito parecido àquelas big techs que nós vemos, e com aqueles escritórios tipo Google que se via nos filmes, e foi mesmo uma grande experiência, e conheci pessoas também de todo o mundo, que eu acho que é sempre muito interessante. Acho que é muito importante que toda a gente conheça várias culturas. Depois de trabalhar lá há 3 anos, acho que foi 3 ou 4 anos, fui trabalhar para uma startup pequenina, também em Düsseldorf, mas eram só 20 pessoas. E foi muito giro. Eu acho que o pessoal que anda à procura de um propósito, um purpose, que agora é muito dos millennials, acho que trabalhar numa startup é mesmo isso. Éramos 20, e aquilo era mesmo como se fôssemos uma equipa de futebol, assim, era tudo a trabalhar, e falava muito com o CEO também, uma relação muito próxima, e ele explicava-me tudo dos investidores. Foi aí a minha única experiência com investidores, e vi também as vantagens e as desvantagens. Essa empresa, depois, com o Covid, eu trabalhei lá praticamente só remote, porque depois começou o Covid. Infelizmente, o Covid matou a empresa. Era uma pena, porque a empresa estava mesmo em subida, e a empresa acabou por ser comprada pela Trivago, e eu depois voltei para a Trivago, e depois disse, olha, não quero estar aqui. Entretanto, a minha namorada também estava lá na Alemanha, mas também é portuguesa, e decidimos, ok, vamos voltar. E não foi fácil. Foi fácil em termos do tempo e da cultura, se bem que em termos de amigos também, acho que a Alemanha, conheci muita gente e tenho muitos amigos lá, é mais pelo tempo. Mas decidi que queria tentar ser o meu próprio chefe, e despedi-me, não é? E comecei a fazer bootstrapping dos meus próprios projetos, e tem sido isso. E comecei há 7 meses, estou a trabalhar de casa aqui em Lisboa, e um dos projetos que eu comecei é uma app contra o aquecimento global, e com isto comecei a lançar vários. Lancei um podcast, o
podcast que se chama Wanna Be Entrepreneur, que se foca muito em mim a narrar esta minha viagem pelo empreendedorismo e entrevisto outros empreendedores. O podcast é em inglês. Estávamos a falar que agora consegui até entrevistar o Peter Levels da Nomad List. Foi assim um grande auge para mim, consegui, porque ele normalmente nem dá entrevistas. E foi muito interessante também perceber a perspectiva dele de bootstrapping e de remote. E pronto, tenho vindo a desenvolver isso. Entretanto, também tenho, juntamente com o podcast, um coworking space virtual, em que pessoas de todo o mundo, nós temos um Slack, temos um escritório virtual e basicamente somos todos empreendedores e ajudamos uns aos outros a desenvolver os nossos projetos. Esse coworking space é pago e é assim que estou a tentar fazer dinheiro, mas de uma forma muito bootstrapped, e aviso já que ainda não estou a fazer assim nada de especial, por isso é esta a viagem. Vamos ver se consigo. Também estou a receber ainda o fundo de desemprego alemão, o que é ótimo e é uma grande vantagem da Alemanha, aquele apoio social que não há tanto em Portugal. E pronto, e vou ver se depois, se preciso de arranjar um emprego, se os meus projetos não darem, se preciso arranjar um emprego, e talvez seja remoto, mas ainda está tudo em aberto. Muito interessante. Esta parte do regresso a Portugal, tipo, houve algum desafio que tivesse encarado inicialmente? Porque normalmente quando nós pensamos em ir para outro país, estamos sempre a olhar para as grandes vantagens que esse país nos traz, mas às vezes olhar para voltar para trás, nós pensamos nos desafios que tivemos, que nos levaram a regressar. Tiveste esse tipo de sensação? Há alguma coisa que fosse mais prioritária para ti na tua decisão? Ou disseste, ok, tipo, chega, sol, avião, aí vou eu? Olha, não sei bem, eu senti muito como todo aquele grupo social que eu tinha em Düsseldorf, como eu já tinha dito, foram todos para Berlim. E depois estava a trabalhar remotamente, não havia assim grandes razões para ficar. E depois eu decidi, ok, vou começar, eu já decidi na Alemanha que ia começar a fazer os meus próprios projetos. E não há diferença para mim fazer isso na Alemanha ou fazer isso de Portugal, pelo menos foi o que eu pensei. E pronto, e voltei. E o tempo, sem dúvida, ajuda. Eu agora vejo o sol, que é principalmente nesta altura do ano, praticamente não há na Alemanha, e isso ajuda sem dúvida, mas foi mais isso. Não houve assim nenhum desafio específico que eu quisesse vir encarar. Ok, excelente. E o teu projeto, o Wanna Be Entrepreneur, parece, pelo menos do nosso aspecto aqui na Aspa, também, como temos o nosso podcast também, parece uma experiência bastante enriquecedora, do ponto de vista de conhecer outras pessoas e a ti próprio, não é? O teu próprio projeto. Uhum. Existe alguma experiência que tivesses que tenha sido mais marcante na realização deste podcast e que possas estar a pautar mais os teus projetos atualmente? Ou alguma experiência que possa ser relevante para outros empreendedores aqui, tipo na call, que pode ser interessante para eles também? É assim, uma coisa que me diz engraçada de fazer um podcast é que tu tens uma desculpa para falares com pessoas que, se não tivesse um podcast, não falariam contigo. Eu acho isso brutal. Ou seja, eu por exemplo, o Peter Levels, quer dizer, eu nunca iria falar com ele se eu lhe mandasse uma mensagem: ei, tens 15 minutos para falar, tens 1h30 para falarmos, e eu fazer as minhas perguntas. E ele, mas porquê? Só porque sim. Ele não queria dizer. E fiquei um bocado surpreendido com o facto de ser tão fácil falar com pessoas. Também entrevistei, por exemplo, uma pessoa, ela chama-se Cassidy Williams, que também é muito forte no Twitter, tem quase 200 mil seguidores. E tenho essa oportunidade, e sem dúvida que isso me ajudou muito a aprender mais como ser um melhor empreendedor. Havia uma série de coisas que eu não tinha noção. Se calhar uma das dois conceitos que eu aprendi, que acho que são muito importantes, principalmente como bootstrapper, é o quão importante é já teres uma audiência, ou seja, ter já muitos seguidores numa rede social ou uma boa network que te permita, quando lanças um projeto, já teres um apoio inicial, porque grande parte dos algoritmos requerem muitos likes em pouco tempo, e ter essa base ajuda bastante. E outro conceito também é tentar monetizar e fazer dinheiro logo desde o início. Acho que é uma coisa que
eu antes, quando fazia os meus projetos, pensava primeiro, começava na ideia e depois tentava desenvolver e só pensava no dinheiro mais ao fim. E se calhar isso é um bocadinho dentro do VC, às vezes pensam mais assim, ou seja, vamos levantar dinheiro primeiro e depois pensamos como fazer dinheiro daqui a 20 anos. Mas se estamos a fazer bootstrapping e se começamos logo a ver se as pessoas pagam, acho que é uma maneira espetacular de ver se é um bom projeto ou não, porque mesmo se é um MVP muito simples e as pessoas já estão à tua porta com dinheiro na mão e a dizer toma-me dinheiro porque eu quero isto, pá, é um ótimo sinal, significa que vais desenvolver isso. Foram duas coisas que eu aprendi que eu acho que são muito importantes. Excelentes ideias, sim. Obrigado por partilhar. Nesta altura não temos nenhuma questão no nosso chat. Não sei, Dinarte, João, tem alguma questão especial para o Tiago? Algo que queiram conhecer? Se não, acho que podemos saltar para a segunda parte da nossa sessão. Em relação ao podcast, como conseguiste chegar ao Peter Levels e qual foi o momento em que, ok, está a começar a mudar? Estás a começar a conseguir falar com pessoas que não pensavas que conseguias alcançar ao princípio? Bem, eu não sei se isto significa que o podcast esteja necessariamente a mudar, porque eu acho muito engraçado, porque a minha audiência é por volta das 100 pessoas, ou seja, não é uma audiência gigante, não é? E o facto de ele ter aceito acho bastante interessante. Como eu cheguei até ele foi porque eu tenho estado bastante presente no Twitter, que é onde ele também está. E acho que foi até por causa de Portugal, porque ele agora tem este projeto, não é? O projeto da Rebase. O objetivo dele é trazer digital nomads para Portugal. Ele adorou Portugal, ele esteve cá na altura do Covid na Ericeira e ele disse, epá, o sol e não sei o que mais, eu adorei isto, e olhava-me ao espelho e via que estava bastante bonito e bronzeado, etc. Pá, adorei Portugal e ele quer fazer Portugal a base dele. Ou seja, ele quer estar pelo menos 6 meses em Portugal ou assim, e depois ele quer na mesma fazer ir para a Tailândia, etc. E eu meti-me com ele e disse, olha, bora falar sobre Portugal e sobre o teu novo projeto. E eu acho que ele apanhei na altura certa, porque ele está a fazer alguns podcasts para promover a Rebase e ele aceitou. E foi assim. Obrigado, Tiago, pela resposta. Então, se calhar passamos para a segunda parte da sessão de hoje, que é o debate sobre o tema principal da sessão. Basicamente, como é que as startups ou os projetos podem crescer e que tipo de financiamento é que podem adquirir, ou fazem bootstrapping, ou adquirem mesmo financiamento externo, ou ambos, ou que dinâmicas é que podem existir neste âmbito. Para este debate, vou contar aqui com a moderação do João Duarte, que já é a segunda vez que participa connosco no evento do Road Trip. Se calhar, João, faz-nos se calhar uma pequena introdução sobre ti e depois podes levar o barco avante. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite também, por moderar o debate. Pronto, pequena introdução da minha parte. Originalmente eu estudei informática em Portugal, na Faculdade de Ciências, e depois de acabar o curso fui para a República Checa fazer um doutoramento. E entretanto acabei por passar muitos anos na República Checa e comecei 2 empresas. A primeira empresa é uma empresa de recrutamento, de caça-talentos, completamente bootstrap. Ao fim e para definir o que é bootstrap, significa, pronto, crescer uma empresa de forma orgânica com o investimento inicial ou com o investimento dos fundadores só, e não ir buscar dinheiro a investidores, seja VC ou Angels, fazer por conta própria. Uma empresa de recrutamento que ao fim de 4 anos estávamos com 12 pessoas e receitas anuais à volta de quase 1 milhão de euros. E depois, por essa altura, decidi fazer um MBA para aprender um pouco mais sobre gestão de negócios, e acabei por fazer um MBA com um foco especial em empreendedorismo e capital e venture capital, e decidimos começar outra empresa. Esta é uma startup, mas não bootstrap. Decidimos levantar dinheiro em investidores de capital de risco, venture capitals, e foi uma história então bastante interessante, porque ao fim de começarmos a empresa,
Ao fim de um ano, conseguimos ir buscar a primeira ronda de investimento seed, de 400 mil euros. Ao fim de um ano depois da seed, uma ronda de investimento série A, de cerca de 5 milhões de euros. E depois crescemos a empresa de 20 pessoas para 60 pessoas em 7 ou 8 meses. E depois o outro lado da moeda também, algumas coisas funcionaram, outras coisas não funcionaram. E tendo investidores de VC, não se é completamente dono do próprio destino, portanto tivemos de mudar algumas coisas na empresa também, e 6 meses mais tarde, em vez de 60 pessoas, a empresa estava com 25, 30 pessoas, portanto definitivamente já vi bastantes altos e baixos. A empresa, eu acabei por depois sair da empresa ao fim de 4 anos, continuei como acionista e acabámos por vender a empresa em 2021 a uma empresa finlandesa, mas nos últimos 3 anos, depois desta experiência, eu passei para o outro lado da mesa, para o lado de investimento, e estou a trabalhar como investidor de Venture Capital há cerca de 3 anos, primeiro na República Checa, e desde 2020 estou em Berlim para um fundo suíço que se chama Verve Ventures, e a Verve investimos pela Europa inteira. Até agora temos cerca de 120 empresas no portfólio, investimos cerca de 60 milhões de euros por ano. Basicamente esta a minha pequena introdução. Já vi um pouco sobre o bootstrapping, claro que já vi bastante sobre o outro lado da moeda também, e acho que é um tópico bastante interessante. Portanto, Flávio, se eu puder continuar, então, eu tenho a minha primeira pergunta para o Tiago e para o Dinarte. Avança. E podemos ir então também de forma alfabética. Dinarte, do teu ponto de vista, quais são as vantagens e desvantagens de começar uma empresa com bootstrapping e de continuar mais com bootstrapping versus de ir levantar capital de investidores de VC? Quais são, do teu ponto de vista, vantagens, de acordo com a tua experiência, vantagens e desvantagens? É claro que, pronto, normalmente quando temos investidores e vejo que, pronto, que a parte de ter investidores, claro que tira um bocado a tua liberdade também como founder para tomar decisões, né? Uma das coisas que normalmente, principalmente numa fase inicial, é que, e faz sentido, os investidores costumam querer ter alguma opinião sobre onde que investes esse dinheiro, até as pessoas que estás a contratar muitas das vezes até querem saber, o nível de experiência e os salários às vezes que estás a dar a essas pessoas, o que faz sentido de certa forma, mas pronto, acabas por perder alguma liberdade. Isso as desvantagens que eu vejo indo com a parte de investimento. Uma das coisas também que eu vejo da parte de investimento, e acho que tem-se falado muito nesta fase, até nos Estados Unidos, e isso que é a parte do profit e focar muito na parte de crescer rápido e isso, e às vezes teres que, tomar algumas decisões, talvez tu como founder não estás muito satisfeito a nível do impacto social, do impacto que a tua empresa vai ter a nível da sociedade e às vezes ter que tomar essas decisões mais na parte de, temos que retornar esse dinheiro aos investidores, não é? E depois também a partir do momento que estás a ter um investidor, tens que estar a começar a pensar na forma de exit, não é? Neste caso não é um lifestyle business, não é? Tens que pensar se vais IPO, se vais vender a empresa, peço desculpa. São essas questões que começas também a ter, não é? Do outro lado, do bootstrapping, é claro que também é difícil, a parte inicial é muito difícil, especialmente se não tens algumas poupanças, isso que possa dar essa liberdade. Se tens de trabalhar um trabalho full-time ou mesmo part-time para pagar as tuas contas, não é? E teres que crescer e ter o tempo a criar na empresa, principalmente quando tens clientes, é o que tem sentido agora. Nós temos pessoas a usar o software, em que cada dia pedem mais coisas para nós usar para funcionalidades, o que é bom, mas também acaba por ser difícil conseguir conciliar tempo disponível para a empresa comparado com o tempo para pagar contas, não é? Tem sido isso um bocado a minha experiência de prós e contras, que tenho sentido até agora. Posso falar mais, mas pronto, penso que esta resolve por agora um bocado as perguntas. Obrigado, Dinarte. E tu, Tiago, concordas com o Dinarte? Qual é a tua opinião sobre isto? Sim, concordo com o que o Dinarte disse. Eu, como disse, não tenho muita experiência como na área de VC e não
não é que eu necessariamente gosto mais de um ou do outro, mas com a minha experiência naquela startup que vos disse que trabalhei, um dos grandes problemas de VC foi que realmente o CEO deu demasiado da empresa muito cedo e perdeu um bocado o controle e foi um bocado chato. Também, dependendo depois dos investidores que tens, um dos investidores, por exemplo, já era uma pessoa com alguma experiência e impôs um bocadinho as suas ideias. Eu acho que se não tens experiência como CEO, como fundador, uma pessoa vem com, sei, 1 milhão de euros e dá-te esse dinheiro e depois dá-te uma opinião, é difícil para ti dizeres que não. Acho que isso possa ser um problema. Eu, pronto, nunca estive nessa situação, mas acabou por estragar um bocadinho depois também a empresa, principalmente na altura do Covid, deu-nos menos flexibilidade, cada um tinha as suas ideias. Por outro lado, também acho que às vezes as empresas focam-se pouco, quando tem VC, mas obviamente depois há caso e caso, mas focam-se pouco em fazer um bom produto e fazer um produto que seja rentável, que seja sustentável, e querem fazer muito marketing e ter o winner take all do mercado, não é? E tentar chegar ao máximo possível com imenso... Eu lembro que nós gastávamos muito dinheiro em anúncios de Google e era mesmo um absurdo. E na Trivago também, já agora na Trivago gastava-se muito dinheiro em marketing, era uma coisa absurda. Enquanto que o bootstrapping é um bocadinho mais controlado, também pode ser mais um lifestyle business, o que é uma coisa que sinceramente a mim me agrada bastante, também ter uma coisa um bocadinho mais sustentável. Mas realmente o que o Dinardo disse é verdade, é mesmo muito trabalho, é muitas preocupações e às vezes não sabemos em que é que nos devemos focar, não temos dinheiro para marketing. Eu acho que isso também é uma coisa muito difícil. Como bootstrapper é muito difícil arranjar clientes de uma forma orgânica e das duas uma, ou investimos o nosso dinheiro em anúncios ou então é muito complicado. E também, claro, para contratar pessoas fora das nossas expertise, ou seja, eu sou um developer e não percebo nada de marketing. Se eu tivesse, se calhar, 1 milhão, podia contratar alguém para me ajudar, não tendo das duas uma, ou arranjo um cofundador, que às vezes pode dar também problemas, ou aprendo, tenho que aprender eu a fazer, e obviamente isto tira muito tempo e demora muito mais tempo. Isso são as vantagens do bootstrapping, na minha opinião. Obrigado, concordo contigo. Acho que é também interessante falarmos um pouco sobre o tipo de empresas para as quais é apropriado seguir de uma forma ou de outra e depois se calhar podemos discutir alguns exemplos. Porque há empresas como, por exemplo, a primeira empresa que eu falei, que começámos, que era uma empresa, uma agência de recrutamento de caça-talentos. É uma empresa de serviços. Quando estamos a falar de bootstrapping, apesar de ter sido bootstrap, não houve ninguém de fora, nós estamos a falar mais de empresas de produto, acho eu, não é? Empresas que fazem um software ou um marketplace, algo em que pronto, não é vender serviços, vender tempo, mas vender um produto e fazer isso de uma forma sustentável. Vocês conhecem alguns exemplos de empresas que conseguiram crescer e chegaram a um nível de ser uma história de sucesso sem levantar dinheiro de investidores? 2, 3 exemplos. Tiago, podes ser tu primeiro desta vez? Sim, acho que há alguns exemplos que até são bastante conhecidos. A MailChimp, por exemplo, acho que é uma empresa que é completamente bootstrapped. Em Portugal, uma empresa muito grande, a Indie Campers, que agora já está em toda a Europa e acho que chegaram também à América, de camper vans. É uma empresa que também é totalmente bootstrapped. Pelo menos estas são as primeiras que me vêm à cabeça. Não sei se o Dinardo sabe mais alguma. Ok. Pronto, também tem como Nomad List, como já falamos, Rebase, claro. Existe também várias. Existem muitas a nível de algumas a nível de recrutamento pronto, a Remote.com, acho que é o Remote.co, por exemplo, também faz parte do mesmo bootstrap. Pronto, quando existe, como o João também disse muito bem, acho que quando existe um produto em que consegues com pouco já vender esse produto, ou seja, não precisas criar uma network, não precisas criar o marketplace, é difícil porque às vezes tens de criar o demand e a procura e os resources, pronto, acaba por ser mais fácil do que quando tens de criar, pronto, tal network, é diferente.
E é isso que nós notamos, principalmente nessas empresas que nós falamos, vemos que eram produtos que eram um bocadinho mais fáceis de ter um mínimo para conseguir vender. E há uma coisa interessante que Bootstrap tornou-se um pouco a última moda, especialmente em fundadores ou founders com experiência que já começaram outras empresas e já levantaram dinheiro e perguntam, então vocês desta vez que vão levantar dinheiro querem investimento? Não. Estamos em bootstrapping desta vez. Não sei se queremos investidores, mas depois podem falar contigo como investidores e dizer que o negócio está a correr tão bem e tem estes números excelentes, mas estão em bootstrapping e criam um pouco aquele efeito de FOMO nos investidores. Ou a outra opção que é bootstrapping, exceto se aparecer um investimento com condições X, Y, Z e tal. Portanto, há passos intermédios. E também falámos um pouco sobre antes do podcast, sobre empresas que conseguem chegar mesmo a um tamanho bastante interessante ou depois levantar dinheiro mais tarde em condições muito melhores. Falámos um pouco sobre a OutSystems, a empresa portuguesa. Algum de vocês quer explicar um pouco qual é a história da OutSystems e o que é que eles fizeram? Talvez o Tiago que pode ir aqui mais nesta parte, eu não tenho tanto conhecimento nesta parte. Eu por acaso também não tenho, vou ser sincero, da OutSystems não sei como é que eles fizeram. Okay. Mas, por exemplo, se eu pegar no exemplo da Indie Campers, que é o que eu conheço porque eu falei com o CEO até, é muito engraçado porque ele começou, acho que foi até quando saiu da faculdade, e começou com uma carrinha. Vocês conhecem Indie Campers ou não? Eu conheço e sou um grande fã. Não conheço bem, portanto apresenta como se não conhecesse. É assim, eu até usei na Alemanha, sinceramente. Eles basicamente vieram revolucionar um bocadinho o mundo das camper vans, das relotes, não é? Que antes havia aquelas relotes feias que são conhecidas nos parques de campismo. E eles basicamente pegaram em Fiat Ducatos e assim estas carrinhas e transformá-las em camper vans. Super modernas, super engraçadas, e depois tu podes também alugar pranchas de surf e podes alugar armas de paintball, coisas mesmo para jovens, e são preços muito mais acessíveis do que as relotes normais. E ele começou com duas, acho que ele é que investiu esse dinheiro e comprou uma ou duas carrinhas e começou a alugar e foi desenvolvendo assim, ou seja, com o dinheiro que fazia desse aluguer ia investido em mais carrinhas. E pronto, o negócio começou a levantar, começou a funcionar e ele depois foi expandindo. E eu lembro muito que ele, quando eu falei com ele, disse que não queria investidores e que investidores não lhe faziam sentido. Obviamente que se calhar demorou mais tempo a chegar ao ponto que chegou agora do que se tivesse pedido logo 1 milhão e comprado logo X carrinhas. Mas pronto, é uma prova que funcionou e acho que não se fala muito como uma... Não deve ser sequer unicórnio, não é? Mas é uma empresa que está com muito sucesso e que tem o seu mérito. Super interessante. Eu diria, da minha experiência, a maior diferença entre fazer bootstrapping ou levantar dinheiro de investidores é que quando se faz bootstrapping tem-se completamente a habilidade de decidir o próprio destino, make your own destiny, decidir a velocidade da empresa. Quando se vai levantar dinheiro de investidores, geralmente o dinheiro é para ser usado em cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, tem que se obrigatoriamente entrar em perdas, tem que se perder dinheiro, não é todos os meses, tem que se contratar mais pessoas do que se contrataria se estivesse só a fazer bootstrapping. E pronto, é basicamente tirar dinheiro do futuro e investir hoje, e sabendo que vem mais tarde. A questão é que às vezes isto resulta, outras vezes não resulta. E quando não resulta, é difícil. E em muitos casos as empresas falham. Portanto, os investidores externos, os investidores de VC, preferem ver a empresa tentar, muitos, não é todos, mas muitos preferem ver a empresa tentar arriscar e falhar do que porque é a única maneira de terem um retorno suficiente do que ver uma empresa que levanta o dinheiro, mas depois não arrisca, não gasta o dinheiro. Porque uma história de sucesso pequena ou uma exit pequena não retorna o dinheiro que eles precisam.
Então é um pouco a diferença. Algo intermédio às vezes é levantar dinheiro de investidores, de angel investors, não é? De indivíduos e não de venture capitalists, que é algo aqui entre levantar dinheiro de VCs ou fazer bootstrapping. Vocês têm alguma opinião ou conhecem algumas histórias sobre pessoas que tenham, ou empresas que tenham levantado dinheiro de 2 ou 3 angel investors e em vez de ir pelo caminho típico dos VCs? Sim, por acaso, pronto, assim, eu conheço uma empresa aqui em Berlim, ainda estão a crescer, que chama-se Insurance Rocks, e eles, pronto, estão por acaso no blockchain e estão a tentar mudar o sistema para esse processo para blockchain, e neste caso eles, por acaso, pronto, fizeram a parte de ter alguns angel investors, e uma das cláusulas também que eles criaram ou tentaram fazer com os angel investors é que caso tenham pronto, profit suficiente que podem voltar a comprar as shares de volta. E claro que os investidores também, neste caso o angel investor também teria um profit, não é? Não sei qual é neste caso a percentagem, mas teria um valor no topo do investimento que fez. Pronto, acho que isso é um bocado, dá um bocado mais de liberdade, não é? Porque, como falamos, a parte dos VCs vão mais na parte, pronto, de ter IPOs ou de serem vendidos a empresa, crescer rápido e ser vendido para uma empresa ainda maior, e com esta opção acaba por tornar uma opção, pronto, que talvez não tenhas que vender a tua empresa, que talvez gostas muito de trabalhar ali, como founder, não sei, talvez queres estar a trabalhar para esta empresa durante muito mais anos e não queres estar a vender e perder um bocado às vezes o poder ou ter que sair como da gestão, e por isso acho que é uma alternativa interessante, e acho que este tópico em si está cada vez a ser mais falado, porque está a saber que tornou-se um bocado tóxico, um bocado o ecossistema, como está assim na parte de ou tens que vender a empresa ou tens que fazer a IPO, e acho que está-se a começar a falar muito sobre isto e a tentar pensar formas diferentes de incentivar os VCs, que pronto, faz sentido que tiveram o risco de investir, mas também não seja só essas duas opções de exit, né? E sabes que eu quando estava a começar, por exemplo, com o projeto da Change It, que é uma app que ajuda as pessoas a serem mais sustentáveis, e sinceramente daria muito jeito ter um dinheirinho extra para contratar pessoas, para me ajudarem a escalar, porque eu gosto mesmo muito da ideia, mas depois também começava a pensar, ok, isto é uma app de sustentabilidade, não é? E depois vou levantar dinheiro, até que ponto é que se o objetivo dos investidores é só fazer dinheiro, então vai sempre fugir do ponto de ser sustentável, não é? E eu sei que se calhar agora será que há alguns fundos que também investem mais em empresas mais sustentáveis ou pensam só em fazer dinheiro no matter what? Não sei, já agora se calhar se o João tem, ou se tu, Dinar, tem algum exemplo. Da minha parte, acho que há muitos tipos de investidores diferentes hoje em dia, portanto, tens desde os tipos mais old school, os fundos de private equity, que são clássicos investidores em empresas, não startups, não é? Fábricas, SMEs, que geralmente têm condições muito mais duras e muito mais controle da empresa, e hoje começam a investir em startups e geralmente não são bons parceiros, porque não estão habituados aos altos e baixos das startups e ao nível de flexibilidade que os fundadores têm que ter. Tens desde esse tipo de investidores, que podem às vezes ser muito agressivos, até investidores que investem em empresas, diz-se, por exemplo, patient capital, capital paciente, que não está ligado ao modelo dos fundos. O problema é que a maior parte dos fundos tem um período de investimento de 5 anos e depois um período para fechar investimentos de outros 5 anos. Portanto, um fundo pode esperar cerca de 6, 7 anos, em média, desde o primeiro investimento até a exit, até à saída, e se os fundadores da empresa, a meio do caminho, decidirem, ok, as coisas estão a correr bem, estamos a crescer, não estamos a crescer de forma tão rápida como antecipávamos, mas continuamos a crescer a empresa e queremos continuar nesta trajetória. Às vezes os fundos não gostam disso e podem empurrar os fundadores, não, vamos vender a empresa. Se não cresce mais rápido, temos que vender a empresa, temos que sair daqui de uma forma ou de outra. Portanto, acho que hoje em dia já há mais alternativas
e também há mais microfundos dedicados a certas indústrias, a certas áreas, o que é outra parte interessante. E também há muito mesmo mais... no bootstrapping também há os microfundos e há muitas pessoas que acabam por vender, é uma opção. Por exemplo, microacquire, tu podes vender o teu do Gazdetsky, não é? Do Exato. Ia falar disso, exatamente. Podes explicar o que é que eles fazem? Assim, eu nunca utilizei o serviço, claro, e nem conheço assim muito, mas o que me parece é que basicamente permite, ou arranjam-te pequenos compradores para a tua empresa de bootstrapping, ou seja, o que fizeste de bootstrapped. E há muitas pessoas a fazer, por exemplo, software as a service, pequenos produtos, coisas muito pequeninas, sei lá, por exemplo, uma ferramenta que te ajuda a fazer tweets melhor e que consigas controlar, por exemplo, não sei se a Buffer, por exemplo, também não foi bootstrapped, que permite fazer o schedule da tua social media. E depois podes vender, e claro que não é vender por milhões, mas às vezes é vender pode ser também por milhões, mas sei lá, 20 mil euros, 30 mil euros, 40 mil euros. Há até empresas a serem vendidas, e eu já vi esse caso, serem vendidas em pre-revenue. Ou seja, tenho aliás um amigo meu que fez um pequeno projeto que depois nem deu em nada. O projeto está bem feito, mas não teve muitos clientes, nem chegaram à fase de fazer dinheiro. Mas houve uma outra empresa que adquiriu porque eles querem continuar. Ou seja, empresas que às vezes já são muito grandes e querem arranjar um projeto extra só para entreter os developers que estão lá, ou só para fazer até publicidade, e compram isto por 50 mil, 100 mil euros, e é este o microacquire, consegues vender a tua empresa por um investimento micro. Acho que é um tópico bastante interessante, não é preciso levantar dinheiro a investidores para se conseguir vender uma empresa, e hoje em dia com certos tipos de empresas, especialmente como disseste, produtos SaaS, é possível vender empresas pequenas por quantias não tão grandes para um fundo, mas que podem ser life-changing, não é? Podem mudar a vida das sem dúvida. Começam essas empresas. Principalmente porque nunca há uma grande equipa, desculpa. Normalmente é uma ou duas pessoas e dividir 200 mil euros por dois, mesmo assim não é mau, quer dizer. É um bom começo de carreira. Exatamente. ou de investimentos, até para começar a fazer alguns micro-investimentos. Exato. Temos aqui algumas perguntas, comparando com 2019, existe hoje maior ou menor oportunidades de investimentos interessantes na Europa, se existem mais oportunidades. Na minha opinião, existem mais, porque existem mais pessoas a começar empresas, portanto, também existem mais investidores e há mais capital para ser investido, e isto é uma tendência que vemos, que pelo menos vejo na Europa inteira, muito mais angel investors também, e mais empreendedores, founders, que venderam a empresa deles e hoje em dia investem em startups. Vocês concordam também? Viram a mesma coisa? Sim, temos notado isso, e por isso é que eu também estava a falar inicialmente que os ecossistemas estão aos poucos a transformar, porque pronto, essas pessoas também estão em todas as partes, não é? E às vezes também tem essas pessoas até podem estar na Alemanha e depois querem voltar para Portugal, por exemplo, e que trazem esse conhecimento e a parte também de investimento, e logo, eu tenho notado mais aceleradoras, mais VCs a serem criados todos os dias no LinkedIn. Basicamente acho que existe um VC a ser criado, por isso está-se a ver a crescer. Eu nessa matéria não sei, não. Uma coisa que eu acho que também seria interessante falar, e que por acaso não falamos também, é dos Kickstart, porque também acho que é uma forma de bootstrapping e por acaso não falamos cá, e também poderia ser talvez interessante mencionar. Claro. Podes explicar para a audiência como funciona um Kickstarter e para que tipo de projetos também é interessante fazer um Kickstarter? Exatamente. Pronto, o Kickstarter é a plataforma, tem Indiegogo e Kickstarter, são ambas plataformas de crowd investment, não é? Em que crowdfunding, exatamente, crowdfunding, em que se tens uma ideia ou já tens às vezes um protótipo, crias uma campanha e que depois qualquer pessoa na volta do mundo pode investir nesse produto, e até pronto, normalmente tens um objetivo de um valor que queiras atingir para esse produto começar a ser comercializado.
O que é interessante e os produtos que normalmente faz sentido é normalmente mais produtos físicos, eu acho que é um bocadinho ao hardware ou isso, porque também é uma boa forma de testares um bocado o mercado. Acho que é uma boa forma, como estás a fazer bootstrap e não sabemos, pronto, este produto será que vai ser pessoas suficientes para pagar, é uma boa ideia para começar a testar, porque se tiveres suficiente pessoas a pagar, quer dizer que tem mercado, e também acaba por ser uma boa forma de fazer marketing, porque estas plataformas em si também têm uma boa um bom marketing à volta da plataforma, mas eu sei que pronto, precisa pelo menos também 6 meses mais ou menos para preparar estas campanhas, não são assim tão simples, já vi muitas pessoas tentarem e falharem também na indústria, por isso não é assim também tudo tão fácil para só chegares ali e teres logo imenso dinheiro para fazer o que quiseres. Sim, sem dúvida, eu acho que o Kickstarter, independente do dinheiro que queiras levantar, é muito difícil, não é só... Mas no bootstrapping no geral acho que é muito assim. Se estás a fazer... O marketing é muito forte, é muito marketing. Grande parte do meu tempo agora é estar na social media e estar no Twitter e acabas até por desenvolver menos às vezes. E há muitas pessoas que fazem essas brincadeiras que é um fundador tem que fazer mais marketing e menos desenvolvimento de features, o que para um developer é sempre difícil. Eu acho que é uma maneira excelente, sem dúvida, mas, por exemplo, no Kickstarter aquilo até tem um limite não flexível, ou seja, ou consegues o dinheiro todo ou não consegues nada. Pode estar mesmo quase a chegar, obviamente o que depois as pessoas fazem, elas metem o dinheiro elas e ficam com tudo, acho eu, mas depois perdes dinheiro para o Kickstarter, não é? Porque a plataforma fica com um bocado. Mas sim, acho que não descartando o trabalho que é necessário, como disseste, é preciso 6 meses a arranjar uma audiência, arranjar pessoas, etc. É uma ótima maneira de conseguires angariar dinheiro sem teres de dar uma parte da tua empresa. E Kickstarters funcionam especialmente para projetos de hardware, para os quais é difícil geralmente arranjar e buscar investimento em investidores ou angels, mas é possível criar vendas de potenciais clientes que compram um produto porque vão receber um certo desconto, vão receber o produto antes de outras pessoas. Por outro lado, o nível de campanhas de Kickstarter ou parecido hoje em dia já é muito alto, portanto existem a própria produção de vídeo, a produção dos conteúdos para o Kickstarter demora imenso tempo e tem que mostrar o produto, mostrar o marketing toda a volta do produto, os planos para construir e vender o produto e depois de ir buscar o dinheiro aos consumidores, aos clientes, depois tem que construir o produto e depois enviar para os clientes. Não tenho estatísticas aqui, mas há uma grande parte dos projetos lançados no Kickstarter acabam por depois não conseguir nunca desenvolver e vender o produto. Exato. Às vezes até já ouvi pessoas a tentar ter investimento para criar um Kickstarter, o que é um bocado estranho, mas já vi até mencionarem essas ideias. Outra pergunta, existe um foco demasiado elevado numa exit de ambos os lados, do lado das startups e do lado dos investidores? Eu posso responder do lado dos investidores, é simplesmente a única razão porque existe um investimento, é porque estão à espera de receberem retorno do investimento a certa altura. Se não existir essa possibilidade, não é sequer um investimento, é uma doação, não é? Portanto, a exit é uma parte extremamente importante. Agora, o horizonte temporal da exit e o tipo de exit, aí é que pode haver diferenças. Para um angel investor, se calhar é algo do género, ok, é mais tipo doar, quase. Ok, eu gosto destes tipos, acho que tem uma boa ideia, acredito no que estão a fazer, toma lá 10 mil, ou 50 mil, ou 200 mil, depende do tipo de anjo, toma lá e não espero nada, não espero nunca receber dinheiro daquilo, mas se um dia acontecer, pode ser que me surpreenda. Se for um investidor VC, vai olhar muito mais para lados diferentes da empresa, para a equipa, para o mercado, para o produto. Se for um nível pre-seed, pré-produto, pré-receitas, se calhar olham muito pouco para... Não analisam muito, porque não há muito para analisar. Se for mais tarde, série A, série B, analisam muito mais, mas a ideia é sempre, eventualmente, conseguirem ter um retorno financeiro. E do lado tem que ser só com exit? Não pode ser com dividendos da empresa, por exemplo?
para a maior parte dos investidores de venture capital não, para os anjos sim, pode ser. Eu conheço alguns Ok. anjos que investiram e a empresa não é um tipo de empresa que deu para vender, dá para vender, mas está a produzir lucros e estão a receber bons dividendos. Portanto, é chamada cash cow, vaca, vaca de fazer dinheiro. Cash cow. Sim, sim, sim. Portanto, é chamada cash cow. Pode acontecer, é possível, mas para investidores de venture capital não, geralmente tem que vender as ações de uma forma ou de outra. Ou em casos raríssimos, em casos raros, devolver as ações aos investidores no fundo, mas isso acontece mais no caso em que estamos a falar de empresas cotadas na bolsa ou em casos de cripto, por exemplo, aconteceu agora haver investidores de venture capital a investir em cripto e depois o projeto explodiu e em vez de venderem para fiat, não é? Em vez de venderem para dinheiro e devolver o dinheiro, devolveram os próprios tokens cripto aos LPs e depois marcaram no dia em que devolveram, marcaram o preço daquilo para dizer, ok, vocês investiram 100, nós devolvemos 500 ou 5 Sim. mil. Naquele dia era 5 mil. Interessante, isso é interessante. Por acaso, não tinha, pronto, vi qualquer coisa por alto, mas não tinha ido muito a fundo no assunto, mas faz sentido, acho que também é uma forma, provavelmente é uma forma também nova que estão a explorar nesse sentido. E do lado da startup, o que é que vocês acham? Há demasiado foco em exit? É importante ou não? Eu acho que Em depende um que bocado. sentido da startup? Tá. Diz, desculpa. Sim, do lado da startup. Força de arte, desculpa, eu não percebi no sentido de startup, ou seja, o fundador ou dos bootstrapped? Dos fundadores, se eles querem sair. Dos fundadores de empresas. Ok, força de arte. Eu acho também é um bocado como um bocado os VCs, ou talvez mais como os angels, né? Angel investors, que é um pouco disperso. Há pessoas que realmente gostam de estar naquele projeto e provavelmente não sentem bem muito ter um exit e querem continuar e às vezes até quando a empresa é vendida e continuam na parte da gestão, pronto, da outra empresa ou continuam a ter um papel muito importante. Mas também vejo muitos fundadores que, pronto, querem de certa forma ter a exit e já têm outras ideias, já estão preparados para criar outros produtos e por isso a exit acaba por libertar um bocado eles dessa startup. E há também dois diferentes tipos de founders, né? Há o founder que normalmente gosta nesta fase inicial de construir um produto, nesta fase muito, pronto, da startup dos altos e baixos, mas que não é talvez uma pessoa para ser um CEO de 1000 pessoas e por isso também preferem talvez ter uma exit ou aí normalmente vão para a parte da board da empresa. Por isso acho que também há um bocado diferente nessa parte, não é? E talvez em vez de irem para a board preferem talvez ter uma exit, desta forma também conseguem se juntar a outros projetos, não é? Eu acho que aqui é um bocado muito, depende da pessoa, depende do founder, mas entretanto no lado do VC é claro que pronto, estão a investir, é um investimento e estão à espera do retorno, é o normal. Uma coisa interessante, se calhar podíamos tocar neste ponto, existem às vezes transações, se chama secundárias, em que numa ronda de investimento de, digamos, 10 milhões, 15 milhões de euros, de dólares, os fundadores da empresa vendem parte das suas ações e conseguem encaixar algo nas centenas de milhares de euros ou alguns milhões de euros, tipicamente não mais do que 10, 15% do valor total da ronda de investimento. E é algo interessante, porque em vez de serem só milionários no papel conseguem encaixar algum dinheiro. E hoje em dia, muitos investidores veem isto de uma forma bastante positiva, porque os investidores estão interessados em que a empresa consiga mesmo chegar a um tamanho bastante grande. Mas, de um lado dos investidores, a matemática é fácil, não é? Em vez de ter 20, 30 empresas, portanto, só precisam que uma ou duas cheguem lá. Mas, do lado dos fundadores, é a única empresa que tem, é o bebé deles. Portanto, se um fundador vê a hipótese à frente, se alguém tem 20, 30% da empresa e vê a hipótese à frente de encaixar, se vender já a empresa 5, 10 milhões de euros, é muito, muito dinheiro para qualquer pessoa. Portanto, alguns fundos começam a ver, ok, queremos que continues à frente, queremos que faças uma empresa que possa ser um unicórnio ou mais, portanto, estamos completamente à vontade
para que encaixes agora 500 mil, 1 milhão, algo assim, para teres a motivação para chegar ao nível seguinte. Ok, vejo isso, por acaso era uma questão que eu agora tinha, se vejo isso a ser, cada vez a se tornar mais comum na indústria. Sim, sim. Antes só víamos isto em rondas maiores de 10, 20, 30 milhões e hoje em dia já começas a ver em rondas até de 4, 5 milhões. Ok, interessante. Uma pergunta aqui. Sim. Desculpa. Não, eu só ia dizer que eu até recomendo aos founders, se tiverem essa oportunidade de fazerem isso, porque é diferente o tipo de mentalidade então, com que vão construir a empresa. Porque uma coisa é no papel, valer não sei quantos milhões, mas por outro lado não ter dinheiro para ter uma casa decente ou para a família, não é? Portanto, vale a pena fazer isso. Uma questão se calhar um bocadinho mais filosófica, eu acho que sinto um bocadinho isso no mundo dos bootstrappers, que é para quê? Ou seja, qual é que é o objetivo dos VCs? É só fazer dinheiro? Tipo, como empreendedor, e por isso é que às vezes se calhar um empreendedor inicial não é, ou a pessoa que funda a empresa depois não é o CEO da empresa quando a empresa escala, e isso viu-se muito na Trivago, por exemplo, que depois viu-se que o fundador já não queria estar lá. É porque como bootstrapper tens aquela ideia, se calhar um bocadinho naive, de ok, vamos mudar o mundo, vamos fazer um produto que as pessoas gostem mesmo, e é isso que tu queres. Pronto, fazer dinheiro é ótimo, mas a ideia é que é mesmo, de certa forma, ajudar as pessoas. E às vezes não percebo porque é que um VC, a ideia é só fazer dinheiro, quer dizer, é fazer uma exit. Qual é que é o objetivo? Ou seja, qual é que é a motivação de ir para o trabalho? E sei que isto é obviamente um bocadinho provocadora a pergunta, mas gostava de saber a tua opinião, João. Qual é que é o teu objetivo? É fazer mais dinheiro? Ou é realmente ajudar empresas e ver os produtos? Da minha parte, primeiro é um privilégio trabalhar com fundadores todos os dias, porque são pessoas que querem mudar o mundo. É mesmo um privilégio. São pessoas realmente super positivas, lutadoras, que querem mudar o mundo. Essa é a primeira parte. Gosto imenso de trabalhar com empreendedores. E segundo, claro que não é só a parte financeira, é ajudar a construir a empresa, ter uma pequena parte, uma pequena contribuição. É claro que quem tem a maior parte da contribuição, quem faz tudo, são os fundadores das empresas, mas se puder ter uma pequena parte da história por ter investido, ajudado, e não é o meu dinheiro que eu estou a investir, não é? Eu estou a investir realmente o dinheiro de outras pessoas, portanto, por ter ajudado a empresa a levantar dinheiro e com esse dinheiro conseguir ajudar os fundadores a crescerem a empresa e a concretizarem os seus sonhos, é algo que é ótimo, que eu gosto de fazer. Portanto, não é só a parte financeira. Acho que se fosse simplesmente pela parte financeira, se calhar há outros sítios para investir mais, investir em bolsa, por exemplo, investir em outro tipo de instrumentos, em crédito, em obrigações. Há outro tipo de sítios onde se pode investir que é puramente análise financeira. Eu acho que a maior parte das pessoas que investem em startups é porque gostam de trabalhar com fundadores e gostam de ver empresas a crescer. E é algo completamente diferente. Haver uma empresa de 5, 6 pessoas até 500, 5 mil pessoas é algo alucinante e que sem se fundar uma empresa é o mais perto que se pode estar de fundar uma empresa, se calhar investir numa empresa. Agora uma questão, agora também uma questão relacionada a essa parte. Sentes que também como VC, como estás mais dentro do ramo, sentes que também a pressão do VC também vem muito para a parte dos LPs, que são as pessoas que dão o dinheiro, neste caso, aos VCs para gerir essa parte, porque neste fundo, olhando esta perspectiva, parece que também que os VCs acabam por ser como uma startup, em que também acabam por ter esta pressão externa para fazer dinheiro, não é? E eles próprios estão a tentar, têm os tais objetivos como que acabaste de mencionar. Completamente. O nível os incentivos do próprio investidor, do VC, dependem muito do tipo de investidores que tem no seu fundo, do tipo de parceiros, e é muito importante também para os fundadores das empresas perceber com quem é que estão a trabalhar e qual é a mentalidade do outro lado. Há investidores que, por exemplo, que querem ver algum valor na empresa, que não idealmente querem ver a empresa a crescer 100 vezes, a avaliação da empresa a crescer 100 vezes, mas se não for 100, ok, que sejam 50, se não for 50, mesmo que só consigam fazer 4 ou 5 vezes o retorno,
4 ou 5 vezes o retorno do investimento, ou até menos, 2 ou 3 vezes, não se importam e preferem ver as coisas dessa maneira. Há outro tipo de investidores que se não der para fazer 100 vezes o dinheiro que estão a investir, não querem saber da empresa para nada. Portanto, vão empurrar o fundador para ir com o pedal a fundo, ou dá ou não quer saber da empresa. Vocês que se lixem. E é muito importante perceber isso. Porque um dos investidores vai-vos deixar, ok, vai ser difícil, se calhar vocês têm que reduzir o salário, se calhar temos que ajustar umas coisas, se calhar tem que ajudar aqui um bocadinho, mas vai ter mais paciência e ajudar mais, enquanto o outro, se calhar, não deu. Até às vezes existem cláusulas nos contratos que vos obrigam o fundador a comprar as ações do investidor por €1. Eu investi na tua empresa, eu tenho 20% da tua empresa e depois digo, epá, eu não acredito nisto. Olha, ativa a cláusula, dá-me €1, toma os 20%, vai à vida. Incrível. Mas quando chega a essa parte é porque já não acredita na empresa, tu provavelmente já queimaste o dinheiro todo, já tomaste decisões difíceis, portanto é basicamente toma as ações, faz o que quiseres com elas e olha, boa sorte. Portanto, é bastante importante perceber o tipo de investidores com quem se trabalha. Eu tinha também mais uma questão a nível do investimento e a parte em que do marketing e do PR que acontece à volta disso, tipo as notícias e a nível do marketing que esses investimentos significam, e se sentes que está a haver também um bocado uma transição em que as VCs estão a tentar oferecer mais do que dinheiro e estão-se também a destacarem, porque há uma altura também, penso que há uma luta entre VCs também em que tentam inovar e destacar. E o que é que sentes que tem sido essa transição ou esses parâmetros? Sim, porque os investidores um pouco maiores hoje em dia têm que oferecer outro tipo de serviços, têm que oferecer marketing, têm que oferecer ajuda com recrutamento, ajuda com clientes. Já não estamos numa fase em que se oferece só dinheiro. Ou quando vês investidores que oferecem só dinheiro, agora ouço muito sobre uma empresa, um fundo de investimento que é a Tiger Global, que investem em quantias enormes, avaliações enormes, aí o próprio USP deles, a maneira como eles se vendem é investimos rapidamente, têm uma decisão em 2 dias, damos o melhor avaliação à vossa empresa que qualquer outro investidor dá e não vos chateamos, não queremos falar com vocês, não queremos estar no board, nada. É dinheiro puro e simples. Tomem lá o dinheiro, façam o que quiserem e acabou. Mas não oferecem serviço nenhum. Por outro lado, tens os investidores chamados Platform VCs, que têm uma plataforma de serviços que ajudam a empresa em montes de maneiras diferentes. E em alguns casos os VCs de topo têm certo nível de contactos que é muito difícil para um founder de uma startup ter, por exemplo, com CEOs de empresas públicas ou com, por exemplo, conhecer quem é que são os executivos de topo na indústria que podem ir buscar de uma empresa que tinham antes para agora para a vossa empresa, esse tipo de ajuda. Portanto, para concluir, sim, não é só dinheiro, oferecem muito mais serviços hoje em dia e isto é um sinal do nível de concorrência na indústria. Está aqui ainda mais uma pergunta, se é possível, se eu percebo bem a pergunta do Rafael, se é possível construir empresas de forma sustentável, mas rentável. De forma sustentável a longo prazo. Se eu percebi bem, eu acho que essa é a ideia do... Era um comentário, não era uma pergunta, ok. Acho que essa é a ideia do bootstrapping, não é? Tentar construir empresas de forma sustentável e que não é tudo ou nada. Exatamente. Mas eu acho que pronto, é também voltando um bocado aqui, também depende um bocado do produto, não é? E depende do impacto, depende se é um produto que precisa que tenhas milhares de utilizadores em pouco espaço para dar valor, ou é um produto que consegues vender para uma primeira pessoa amanhã, por exemplo. Acho que é um bocado essa parte aqui. Só uma questão agora aqui para aqui também para ti, João. Estando dentro da indústria, qual é os termos que achas que é o mais possível
que é possível fazer a nível de termos, ou seja, os termos que é possível ter com um VC, que achas que é mais amigável possível de um founder, tipo, pronto, quase bootstrapped in a way. Se vês pronto, há um acelerador de empresas que é o Y Combinator, não é? Nos Estados Unidos, e eles fizeram open source aos termos deles. Existe uma coisa que chama-se SafeNode, que é uma espécie de empréstimo convertido que se pode converter em ações da empresa, com a diferença que não é sequer empréstimo. Portanto, é um investimento em ações futuras quando a empresa levantar uma ronda de investimento de outros investidores. E não tem quase nenhumas condições. Portanto, é do mais fácil. Se acabarem por não... Até tem um problema, que é se acabarem por depois não levantar mais dinheiro de outros investidores no futuro, aquele investidor pode nunca receber o dinheiro de volta. Portanto, há até modificações à SAFE que a tornam mais, não, ok, se não levantarem dinheiro durante X anos, ok, devolver o dinheiro ou algo assim. Mas esse tipo de termos, não investir em ações da empresa, mas através de uma espécie de empréstimo sem condições nenhumas, acho que é do mais amigável founder-friendly que se consegue ver. E vês muitos VCs estarem abertos a esta opção, ou ainda vês um bocado de resistência? Não, geralmente não. Por outro lado, tem a ver com a procura e a demanda e a oferta. Se houver uma startup em que é muito difícil investir, em que existem muitos mais investidores interessados do que existe espaço na ronda de investimento, os fundadores têm a capacidade de negociar e ditar os termos que querem. Tem tudo a ver com essa dinâmica. Isso é que quer dizer um bocadinho bootstrapping e depois criar o tal FOMO que falamos. Tal FOMO, exatamente. Eu diria, só para concluir um bocadinho a discussão, para chegarmos agora aos pontos finais e depois passo ao Flávio também, mas diria que existem vantagens de fazer bootstrapping em vez de levantar dinheiro de investidores, não é? Podem gerir a empresa à velocidade que querem, decidir os riscos que querem ou não tomar e tentar levar a empresa para um nível para que se torne uma empresa com lucros e que possa crescer de forma sustentável. E há certos tipos de modelos de negócio ou de áreas em que não há muitos investidores, venture capital, não estão muito interessados, portanto, de qualquer forma, o bootstrapping é o melhor caminho. Demos outros exemplos, não foi do Kickstarter ou crowdfunding para projetos de hardware, algo entre bootstrapping e investimento de VCs com investidores, com angel investors que têm mais paciência. Vimos outros casos, não é, em que as empresas começam com bootstrapping, mas depois, se as coisas correrem bem, conseguem chegar a um tamanho bastante interessante e depois aí levantar dinheiro de VCs. Mas também queria dizer que há casos em que vale a pena levantar dinheiro a VCs e o tipo de casos são os casos em que se vê uma abertura no mercado para um produto ou algo que não existe uma oportunidade e existe um fator temporal. Ou seja, a oportunidade existe hoje e se hoje conseguires ter não sei quanto dinheiro, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, vai lá no banco para contratar uma equipa e atacar aquela oportunidade. E se não fores tu a fazer isso, há outra equipa ali que vão atacar a mesma oportunidade. Portanto, tu conseguiste ver ali um caminho e se não fores buscar dinheiro em investidores é difícil atacar aquele problema. Precisas mesmo de dinheiro para construir a equipa e tem que ser hoje. Portanto, aí faz sentido. E aí a única questão, então, uma das questões importantes é então com quem se vai trabalhar, quais são os tipos de investidores e qual é a reputação, quais são as condições. É sempre uma boa ideia falar com outras startups em que os investidores investiram e perceber o que é que os founders que trabalham com eles dizem, especialmente quando as coisas correm mal, porque quando as coisas correm bem somos todos amigos, mas quando as coisas correm mal, aí é que se vê do que é que as pessoas são feitas, né? Como é que se comportam. Então, eu acho que há espaço para todos estes tipos de investimentos e ainda há coisas que podíamos estar aqui a falar durante mais algumas horas, mas acho que, no geral, pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se vocês gostavam de dar assim um comentário final também sobre este assunto.
Sim, eu gostava de dizer também que depende um bocadinho da experiência que vocês querem ter como empreendedores. Ou seja, é completamente diferente, na minha opinião, fazer um bootstrap de uma empresa ou ir fazer no VC, investimento. E acho que também, por exemplo, uma pessoa que esteja a arranjar e fazer pitches e esteja a tentar arranjar os melhores investidores, vai-se focar, um CEO, um fundador nessa área, vai-se focar muito nisso. Ou seja, vai-se focar em contar uma boa história aos seus investidores, arranjar os investidores certos e vai andar de um lado para o outro, tentar ter a empresa em aceleradores, etc. Enquanto que se um bootstrapper vai ser completamente diferente, vai estar mais, se calhar, conectado ao produto, mais conectado ao marketing, mais conectado a todas as áreas que envolvem fazer um produto. Acho que são coisas completamente diferentes. Eu, na minha opinião pessoal, como bootstrapper, acho que é uma escola espetacular de como realmente fazer um produto e como tocar em todas as áreas, para depois, se calhar, quando realmente, depois de um bootstrapper que depois começa a investir ou começa a angariar dinheiro, já vem com uma perspectiva diferente ou então o contrário, ou seja, eu acho que uma pessoa que começa como logo à procura de investimento, se calhar é mais um líder, se calhar já tem uma perspectiva mais de negócios, mais de business e não tanto e tenta contratar as pessoas certas para fazerem um bom produto. Por isso eu acho que depende muito da experiência que vocês querem ter como empreendedores, pensem bem nisso e com base nisso escolham se é possível, em que área é que querem ir. Exato, só pronto para também acrescentar, uma coisa não quer dizer a outra, né? Por começares por bootstrapping não quer dizer que não tenhas investimento. Agora, se tivesse investimento já não podes fazer bootstrapping. Uma coisa, aí já é um bocadinho mais complicado. Yeah. A nível de experiência pessoal, eu em vez de estar, pronto, como o Tiago diz muito bem, para conseguir investimento tens de estar 8 horas basicamente a criar pitch, falar com pessoas, conseguir os contactos das pessoas, dos investidores e é um trabalho a tempo inteiro. E pronto, eu pessoalmente também tomei a decisão, ou na nossa empresa nós tomamos a decisão, somos 2 co-founders, em investir no produto, em vez de estarmos a 8 meses a tentar arranjar investimento, decidimos, ok, nós já temos uma boa network a nível de pessoas que sabemos que usariam o nosso produto, fizemos muitas entrevistas para perceber um bocado a necessidade e então decidimos, ok, vamos primeiro desenvolver o produto, tentar ter algumas vendas primeiro, fazer, ou seja, o tal bootstrapping e então depois poderemos olhar com abertura para a parte dos investidores. Nem é tudo um mar de rosas, as coisas também são um bocado complicadas porque pronto, se tens para pagar contas, tens de estar também fazer o part-time, neste caso estou part-time em ambos, como freelancer e part-time no projeto. Às vezes é difícil também conseguir desenvolver as funcionalidades que os utilizadores estão a pedir, mas em outra parte é que tu também acho que estás muito mais perto de chegar ao tal market fit, que é o que todas as startups querem chegar, que é o produto que serve perfeitamente o mercado e com o Bootstrap acaba de estar um bocado mais perto desse goal, desse objetivo, não é? Mas também como falamos, depende de um produto, uma coisa é, por exemplo, não sei se conhecem, mas eu tenho Gorillas, que é um serviço de entregar produtos super rápidos na Alemanha em 10 minutos. Isso, por exemplo, é impossível fazer como bootstrapping, porque sabes que a partir do momento que começas a entrar no mercado vai ter muitas pessoas e que vão ter o dobro do investimento e vão conseguir fazer tudo mais rápido. E nesse caso, pronto, a realidade é essa, tem que ser com investimento para lá chegar. Por isso é que conhece o teu produto, conhece o teu mercado e depois, pronto, decides onde é que queres estar a parte do hustling, da parte do trabalhador, porque que essa parte ninguém se escapa. Exato. Muito bem, obrigado. Flávio, então passo-te a palavra de volta. Ok, muito obrigado. A única coisa a dizer agora é muito obrigado a todos vocês por terem aceito este desafio e por terem se juntado à Aspa para partilhar a vossa experiência e para debater este tema. Também queria agradecer a toda a gente que nos viu, tanto aqui como no YouTube. Também recebemos algumas questões através do YouTube que infelizmente não conseguimos responder. Para toda a gente, vou deixar aqui apenas um par de links no chat, pelo menos para quem está nos atendendo. Caso queiram contactar com algum dos panelistas ou com alguém que tenha passado por algum evento da Aspa, podem simplesmente aceder ao nosso site,
Se quiserem participar nos próximos eventos da ASPA, sigam a nossa página do LinkedIn, especialmente, que todos os eventos, inclusive a road trip, mas outras atividades, por exemplo, diplomacia científica, coisas mais para crianças, também temos um mini aspas, seja ciência para crianças, temos outras atividades relacionadas à sustentabilidade e eventos com experts de sustentabilidade, seja, caso também queiram participar, basta seguir-nos no LinkedIn. Faça isto. Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação, pelas questões, por terem interagido bastante. Acho que foi muito interessante e, como sempre, acabámos o evento atrasados, que é sempre um bom sinal, quer dizer que partilhámos muito. E vamos continuar assim. Ou seja, quem quiser participar no road trip, vamos ter mais um evento no próximo mês. Depois nós publicamos no LinkedIn a data exata. João, Tiago, Dinarte, em especial, muito obrigado. Foi sempre um prazer. E acho que vamos fechar. E obrigado, sair do online. Obrigado, prazer. Muito obrigado a todos, prazer.